Mas então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordar, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra. Quando nós estamos aqui, Senhor, e nós pregamos aquilo que a Bíblia diz, é boca de Deus falando com a sua igreja. Que eu possa diminuir, o Senhor possa crescer. Toma o Teu lugar, Senhor. Eu entrego esse altar, entrego a minha vida e esse púlpito a Ti. E o Senhor, peço que fale a cada coração. Nenhuma distração, nenhum intento do inimigo venha roubar a palavra que vai ser pregada. Mas que o Senhor possa achar corações sedentos. E essa palavra pode frutificar sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito interessante, em que Jesus, ele saía de um tempo em Cafarnaum, onde ele pregava, onde pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas de todo tipo de enfermidade. E chega no final do dia, Jesus pega o barquinho, entra no mar da Galileia, para atravessar até um lugar onde ali tinha os gadarenos. E os discípulos ali com ele. E é interessante que Jesus dormia no barco. E o Senhor dentro daquele barco com os discípulos. Começa uma grande onda. Uma grande tempestade naquele lugar. Tempestade não de chuva, porque diz a palavra que era uma tempestade de vento. O vento era muito forte, que as ondas elas varriam o barco, e por causa das ondas serem muito fortes, ela respingava, então podia dar uma impressão de chuva, mas era a onda, eram os ventos que eram muito fortes. E isso trouxe muito medo ao coração dos discípulos. E eu estava lendo essa passagem, eu falei assim: meu Deus, o mar da Galileia é exatamente o mar aonde Pedro foi achado por Jesus. Pedro era pescador e Jesus chega ali e chama Pedro para ser pescador de homens, no mar da Galileia. Provavelmente 3 discípulos de Jesus eram pescadores: Pedro, André e, se eu não me engano, Tiago. Ele tinha 3 que eram pescadores. Então você imagina, pescador conhece de mar mais do que ninguém, não é verdade? Porque eles vivem no mar. Eles são especialistas nessa área aí, já conhecem tudo. Conhecem sobre o tempo, sobre tudo. Mas por um momento eles estão no mar onde eles cresceram pescando, talvez com os seus pais. E no meio de uma tempestade, a qual eles já deviam ter vivido muitas delas. Porque com certeza todo pescador tem as suas histórias de tempestades. Mas eles ficaram com muito medo. E eu falei: meu Deus, como nós somos assim? A vida da gente é lutas, bonança, lutas, bonança, lutas e bonança, não é? As lutas elas vêm para nos fazer crescer, amadurecer, nos forjar, mas sempre vem o tempo da bonança. E os discípulos, eles viviam isso. Eles sabiam como lidar com esses ventos, eles sabiam como lidar com uma tempestade. Assim como nós sabemos lidar com as lutas da vida. Se você olhar para trás, você pode perceber quantas lutas você já viveu até aqui.
em qual delas você morreu? Em qual delas o seu barco afundou? Em qual delas que o Senhor não te ajudou, embora pareça que Ele não te ajude? Nós já sabemos lidar com as coisas. Nós já sabemos correr quando o calo aperta. A gente sabe para onde correr. Mas é impressionante que quando as ondas vêm, a gente olha o tamanho da onda e a gente tem medo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez ondas gigantes tenham se levantado contra a sua vida. Talvez você pode dizer assim: eu nunca vivi isso. Mas você já viveu coisas às vezes piores ou menores e Deus te deu vitória. Mais uma vez é uma luta para fazer você crescer e amadurecer. Porque o Senhor está no seu barco. Então uma coisa que eu aprendo é isso. Nós somos às vezes especialistas em saber como sair dos problemas, mas nós tememos. Nós temos medo porque às vezes nós temos o quê? Falta de confiança. Como que os discípulos, depois de ter visto tantos milagres de Jesus, entra no barco e morre de medo, com Jesus ali com eles? Sabe por quê? Porque talvez os discípulos naquela época, eles não tinham entendido o tamanho da profundidade de Cristo Jesus. Talvez não tinha sido revelado para eles ainda que era o próprio Deus dentro do barco. Faltava mais experiência, faltava mais de Deus. Porque se eles soubessem, eles descansariam. Mas eles ficaram com medo, diz a palavra de Deus. Sobreveio uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido. Jesus dormia, mas os discípulos vieram, acordaram clamando. Para os discípulos chegarem ao ponto de clamar, é porque o negócio estava feio. Não é verdade? Porque muitas vezes nós oramos, mas existem momentos em que nós rasgamos o nosso coração diante dele. E nós clamamos. Depende do grau da dificuldade e depende do que a gente realmente precisa naquele momento. Para os discípulos chegar a clamar, porque o negócio, o bicho estava pegando com eles. Sabe, mas eles precisavam ter a revelação de quem de fato Cristo é. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Talvez as ondas estão gigantes, o seu barco está quase naufragando. E o Senhor está dizendo assim: olha, você precisa saber quem você colocou dentro do seu barco. Porque se você de fato colocou Jesus dentro do barco, o teu barco não vai afundar. Os seus filhos que clamam de dia e de noite, quem estava aqui quarta-feira pode dizer, a pregação que eu fiz, que essa pregação de quarta-feira Deus está falando comigo até hoje, porque Deus fala com a gente, depois fala com a igreja. A pregação de quarta-feira foi Lucas 18, aonde uma viúva chega diante de um juiz que não era de Deus. E ela pede, ela oportuna esse juiz, até que ele julga a causa dela. E aí Jesus contando essa parábola, e aí Deus fala assim: se ele é juiz iníquo, que não é de Deus, não tem compaixão pelo homem, se ele deu a causa ganha dela de tanto ela insistir, imagina eu que sou Deus, se eu não vou atender o pedido dos meus filhos, que clamam de dia e de noite. Quem é filho clama, amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Os filhos de Deus, eles clamam de dia e de noite. E essa parábola de Jesus, ela diz assim: se essa mulher viúva insistiu e o juiz deu, por que que nós que somos filhos e que clamamos, o Senhor não vai nos dar? Ele vai, porque nós vamos insistir. Às vezes você colocou Jesus no seu barco, você já está quase esmurecendo, achando que Ele não está te ouvindo. Porque às vezes você pode estar assim: meu Deus, parece que o Senhor não está nesse barco. Jesus, os discípulos, tem 3 versões, que é Marcos, Mateus e João, que fala sobre isso. E cada um conta da sua forma. Tem uma das passagens que ele fala assim: o Senhor não está vendo.
E às vezes a gente faz isso: Senhor, não está vendo o que eu estou passando? O Senhor verdadeiramente está no meu barco? A falta de confiança gera medo. O medo, ele traz insegurança. O medo, ele nos paralisa. Nós precisamos que o Senhor nessa noite venha trazer em nós, nas nossas mentes, a revelação de quem Cristo é nas nossas vidas. Que Ele realmente tem o poder. Parece demorar, mas se você clamar, olha aqui. Se você clamar, Ele se levantará. Olha só, o versículo 26, ele fala assim, ó: por que estão tímidos? Por que estão tímidos? Por que estão com medo? Não sejam tímidos, não sejam inseguros, olhando para o tamanho das ondas, deixando com que essa luta venha te paralisar. Não. Olhe para quem está dentro do seu barco: Jesus. A palavra diz que aquele que os receberam deram-lhe poder para serem feitos filhos de Deus. Se você aceitou Jesus e colocou Ele, você é filho. E Ele cuida de você como filho, como filha, como noiva, como ovelha, como a menina dos seus olhos. Ele tem ciúmes de você. O inimigo sopra nos seus ouvidos, dizendo que você não vale nada, que ninguém liga para você, mas ele tem um ciúmes de você. Porque o amor dele pela sua vida é muito grande. E diz a palavra do Senhor, que o Senhor virá na sua glória. Ele vai voltar, mas ele diz que ele não veio ainda, porque ele não quer que nenhum dos seus se percam e fiquem. Por isso Jesus demora para vir, demora para nós, porque para ele está no tempo dele. Mas ele não veio ainda, sabe por quê? Porque ele tem a sua família para salvar. Ele tem os seus filhos, ele tem a sua mãe. Porque Ele tem promessa de vida eterna para nós. Mas nós não podemos duvidar de quem Ele é. Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Você precisa confiar nele. Confiar é descansar. Eu não consigo dormir, está difícil. Confia. Às vezes quando o inimigo vem, quer tirar o meu sono, sabe o que eu faço? Eu começo a louvar na minha mente. Eu começo a citar a palavra na minha mente. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Blinda, se blinda. O adversário está aí, mas não para termos medo. O adversário está aí porque ele já foi derrotado. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É por isso que nós nos reunimos. Porque quando nós nos reunimos, nós temos força. A igreja tem força quando ela está reunida. Ali o Senhor ordena a sua bênção. O inimigo tem feito de tudo para tirar as pessoas desse lugar, porque é aqui que vai ter vitória. É aqui que você vai gerar a sua família, a sua vida. E a bonança vai vir. Vai vir, você sabe por quê? Porque Ele vai fazer o vento parar. Diz a palavra do Senhor: levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Ele repreendeu o mar. Só está faltando isso: Ele se levantar e repreender essa luta que você tem vivido. Mas Ele repreendeu, sabe que horas? Não a hora que eles estavam lá desesperados tentando tirar a água do barco, sozinhos. Jesus se levantou quando eles clamaram. Quando eles acordaram Jesus, Jesus se levantou e repreendeu o mar. A voz do Senhor, diz até a palavra, até um louvor, ela faz o tremer o deserto. Você pode estar vivendo a luta que for, dentro da tua casa, onde for. A hora que você colocar um louvor, a hora que você invocar a presença de Deus, a voz do Senhor faz correr qualquer demônio que possa estar dentro da sua casa. Porque esse é o Deus que você serve. Não é um Deus que vai fazendo a gente ficar pequeno diante da circunstância, não.
É um Deus que nós clamamos e Ele nos responde. Porque eu olho para o alto e da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ele vem como um leão. Porque você é menina dos olhos do Senhor, você é noiva amada. Para de achar que você não é ninguém. Porque quando você clama, Ele vem ao seu socorro. Ele vem, Ele quebra tudo. Ele vem com seus anjos guerreiros e Ele quebra. Nós precisamos crer e confiar. E não ser como os discípulos naquele momento, que não tinha a revelação de quem Cristo era. O Senhor está falando aqui nessa noite: entenda quem eu sou. Entenda quem eu sou. A palavra dele, a palavra de Deus diz em Ezequiel, olha só: eis que o caminho do Senhor do Oriente vinha a glória do Deus, o Deus de Israel. Isso daí é Ezequiel, uma visão que ele teve. E diz assim: a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra se resplandeceu por causa da sua glória. A sua voz é como de muitas águas. Vamos ler um versículo em Ezequiel também. Coloca para mim aqui, Alexandre, por favor. Ezequiel 1. Ezequiel 1, 24. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como um rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi um estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, baixaram as águas. Tem muitas passagens que elas falam sobre a voz do Senhor, que ela é uma voz como de muitas águas. E eu estava procurando sobre isso, eu falei: mas como assim, Senhor? E o Senhor foi mostrando algumas coisas para mim. Tem alguns lugares que, eu não sei se você gosta de viajar, eu amo viajar, e tem alguns lugares que eu quero conhecer. Um dos lugares que eu quero conhecer é Niágara, que são cataratas que tem no Canadá, que dizem que é um espetáculo. Mas tem um lugar que eu não conheço aqui no Brasil, que é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu tem as cataratas, que é a maior catarata do mundo. Ela vai ali de Foz, no Paraná, e ela vai até a divisa com a Argentina. É muito grande. E você pode não ter ido para nenhum desses lugares, mas você já chegou perto de uma cachoeira, eu creio. Eu, quando ia para Maresias, quando eu era mais nova, a gente ia muito em cachoeira. E a cachoeira, ela tem um som gostoso, não tem? Aquelas quedas d'água. É muitas águas. Elas têm aquelas quedas. E eu fico imaginando Foz do Iguaçu, que tem centenas de quedas d'água. Né? Quem já foi para lá? Pode falar? Sei que minha cunhada já foi. Dizem que é demais. Agora você imagina você chegando em Foz do Iguaçu. Você ouve o barulho das águas de longe, não é, Gi? Ouve de longe, não é? Assim é a voz do Senhor, como de muitas águas. A voz do Senhor, ela é como um estrondo. Só que quanto mais perto dessas águas eu chegar, maior é a voz. Mais alto é o barulho, não é, Gi? Mais alto. Quanto mais perto a gente chega do Senhor, mais a gente ouve a sua voz. Às vezes você pode falar assim: eu não estou ouvindo o Senhor, não estou ouvindo o Senhor, talvez porque você não está buscando. Porque quem busca vai achar. A voz dele é como de muitas águas. Você vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto. O barulho é tão grande daquelas águas que você não ouve a voz do inimigo. Você só ouve Deus falando. E quando ele chega, todos os demônios têm que bater em retirada, porque eles não aguentam o poder de Cristo. Eles não aguentam. Por isso nós temos que atrair essa voz, ela tem que entrar dentro das nossas casas, ao ponto do inimigo não conseguir ficar.
Ela tem que entrar dentro do nosso coração, essas águas limpando o nosso pecado, o nosso interior, o nosso eu, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos afasta de Deus. Essa voz, ela tem que entrar. Apocalipse também fala, sua voz é como de muitas águas. Muitas águas. Essa é a voz que repreendeu o mar na Galileia. Bastou uma palavra. Bastou uma palavra. Sabe o que eu aprendo aqui? Basta uma palavra sobre a sua vida e Jesus repreende todo vento, toda tempestade que se levantou sobre a sua casa, sobre a sua família. Não existe voz maior. Ele é o nosso Salvador. Ele foi o único que morreu por nós. Se nós somos fiéis a Ele, Ele é fiel a você, amado. Não se sinta sozinho. É a voz que tudo criou. Imagina, quando Jesus estava lá, porque diz a palavra em João, que Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era eu. Era Deus, o que Ele está querendo dizer? O mundo foi criado pela palavra. O Senhor diz, haja luz, e houve luz, a voz que disse. E Ele é maior do que a luz. Nós olhamos o céu, nós olhamos o sol, esses dias tem sido lindo, o sol todo vermelho, e eu olho, eu falo, Deus, eu fico imaginando o céu. Sabe o que Ele fala para mim? Eu sou maior do que isso que você está vendo. Ele é maior que o sol, Ele é maior que a lua, Ele criou todas as coisas. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Sabe, você acha tão impossível, cara, Ele é criador, gente. A dimensão, tem até um louvor que fala, ninguém explica a Deus. Não quer explicar, não quer entender o porquê Ele fez, o porquê que Ele deixou de fazer. Ele é Deus. A única diferença é que os discípulos estavam andando com Jesus, no caminho, no centro da vontade dEle. Se nós estamos no caminho, se nós estamos andando com Jesus, Ele está nos direcionando. Ele fala, vai, nós vamos. Ele fala, vem, nós não vamos. Não vai, nós não vamos. Nós estamos andando conforme Ele está nos direcionando. Na hora que os ventos se levantarem, Ele vai repreender, porque nós estamos no barco junto com Ele, andando junto com Ele. Porque Ele que guarda as nossas vidas debaixo das suas asas, aonde nós estamos seguros. Essa palavra é para você. Não desanime. Faça como aquela viúva, insiste, insiste, insiste. Ele vai dar a sua vitória. Ele vai se levantar. A voz que disse, haja luz, a voz que criou o mundo em 6 dias. A voz que disse, a tua fé te salvou. A voz que disse, Talita cumi, menina, eu te mando, levanta. A voz que disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Porque se ele falasse morto, ia sair todo mundo do cemitério. Mas ele disse, Lázaro, vem para fora. O Senhor está dizendo aqui, não é tempo de morte. Pode ter sido liberado um anjo da morte, não sei o que está acontecendo. Eu sei que o bicho está pegando o reino espiritual. Mas nós que somos lavados no sangue do Cordeiro, quando o anjo da morte passar, ele nos livrará. Hoje é dia de Santa Ceia, o Senhor falou para mim, fala para a igreja fazer uma Santa Ceia na sua casa, ou hoje, ou você se prepara para amanhã à noite. Você vai pegar a sua família, você vai colocar a sua família na sua mesa, você vai ler Hebreus 8. Quem vai ler? O sacerdote da casa. Não tem um homem em casa, a mulher da casa. Leia Hebreus 8 com a sua família. Toma a Santa Ceia. Refaz a sua aliança. Pede perdão para o Senhor. Se tiver que pedir perdão para o filho, para o marido, para quem te mora com você, você peça. Vocês pedem para Deus, depois que vocês pedirem perdão, a cobertura do sangue de Jesus. E em nome de Jesus nós vamos viver esse tempo. Nós vamos passar assim como o povo de Israel passou quando foi liberado o anjo da morte. Mas faz com fé, sabendo que é Ele o seu Deus e que te guarda. Amém? Essa é a voz.
É a voz que disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas. É a voz que disse: eu sou o pão da vida, quem crê em mim não terá fome nem sede. É a voz que disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hey, está morto espiritualmente? Se você crê em Deus, ainda que você estiver morto, Ele vai te levantar, Ele vai te ressuscitar. Porque o Senhor não quer ver você morto. O Senhor quer que você se levanta com autoridade, sabendo quem que está no seu barco. Ele é maior do que qualquer principado e potestade. Ele é maior que tudo. Jesus venceu o diabo na cruz quando Ele morreu. E diz a palavra que Ele expôs o diabo à vergonha. Por isso nós não temos que temer. Nós temos que adorar o Senhor somente e confiar que Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Aquele que diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aquele que diz ao cego: veja. Aquele que diz ao enfermo: ser curado. Aquele que diz ao paralítico: levanta. Eu não sei qual é a sua deficiência, eu não sei o que você está pedindo, mas essa voz está aqui hoje, e ela vai te tocar. Eu creio, porque Deus não vai mandar eu liberar uma palavra que Ele não está na palavra. Se Ele está falando, Ele vai cumprir. Não sou eu, é Ele quem fala. A voz que disse assim lá na cruz: está consumado. Está consumado. O preço da sua dívida, do seu pecado, do meu pecado, foi pago. A partir do momento que você pede perdão, você se levanta e continua. Diabo, sai, não tem mais acusação, não sou mais aquela pessoa, não peco mais nisso, está consumado, disse o Senhor Jesus. Para que nós vamos ficar sofrendo com o passado? O passado foi apagado, e a palavra de Deus diz que Ele não se lembra mais. Por que eu vou ficar lembrando, e por que eu vou deixar alguém vir jogar na minha cara? Não, está consumado. A voz de muitas águas, o Todo-Poderoso, a estrela da manhã, é Ele quem fala. E depois que Ele fala todas as coisas, e Ele repreende, diz a palavra de Deus, que veio a bonança. Veio a bonança. A bonança, ela significa tempo calmo, vento fraco e mar tranquilo. E eu creio que o Senhor vai fazer isso. Vento calmo, mar tranquilo sobre nós, porque Ele repreende o vento. Basta somente crer. Basta somente crer. Thales, por favor, coloca no gasofilaço. Deus te abençoe, irmão, que o Senhor te dê infinitamente mais. Ser fiel a Deus e Ele será fiel com você, em nome de Jesus. Tempo calmo. Quantos querem tempo calmo? Quantos estão aí, Senhor? Quanto tempo eu já estou nessa tempestade? O Senhor, Ele vai acalmar os ventos, em nome de Jesus. Pai, libera essa palavra com a sua igreja. Traz tempos calmos. A tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor, que nada faltará, que o Senhor nos leva a pastos verdejantes, junto a águas tranquilas, diz a tua palavra, em nome de Jesus. E sabe o que fala no fim dessa mensagem? A palavra de Deus. Os discípulos ficaram de boca aberta, e eles disseram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Até o vento e o mar lhe obedece. Tem noção? O que Ele não pode fazer com a sua vida? Se Ele é dono de tudo, Ele está no controle dessa natureza toda.
como o pastor falou aqui, que a gente estava na praia, as ondas vinham, mas elas não passavam, porque Deus não permite. Tudo está no controle do Senhor. A sua vida está no controle do Senhor. Basta você continuar com Ele no barco, porque você vai atravessar do outro lado e Ele te dará vitória. Maior é aquele que prometeu. Sabe o que aconteceu? Uma coisa que o Senhor falou para mim. Sabe por que essas ondas todas se levantaram contra os discípulos? Porque ele estava indo para Gadareno. Lá existia homens que viviam em sepulcros endemoniados, lugar de sequidão, de morte. Quando ele chegou lá, os demônios já se prostrou tudo no pé dele. Jesus, Filho de Deus, que vinha fazer aqui, veio me atormentar antes do tempo. Sabe o que quer dizer? Que as ondas se levantam, mas lá na frente tem libertação. Porque quando Jesus atravessou do outro lado, esse homem foi curado, liberto. Ele queria andar com Jesus, o homem ficou sã. Todo mundo olhou e falou: meu Deus! O homem vivia nu, mas estava de roupa sã, grudado aos pés de Jesus. E ele queria ficar ali. Ele falava: Jesus, eu quero ir com você. Jesus falou: não, agora você vai fazer. E eu tenho certeza que esse homem fez grandes obras para o Senhor Jesus, porque ele foi liberto. Qual o tamanho da onda que tem se levantado? Qual é o tamanho da onda que Jesus não pode repreender nessa noite? Ser fiel, e Ele será fiel a você. A palavra de Deus que diz que o Senhor, Ele é o leão de Judá. Jacó teve 12 filhos, e cada um dos seus filhos, ele tinha os nomes das 12 tribos de Israel, e uma delas era Judá. E Jacó profetizou na vida de Judá, que ele seria como um leão. Significa realeza. Davi veio da tribo de Judá. Jesus é descendente de Davi. Jesus, ele vem da tribo de Judá, e significa que isso se cumpriu em Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Sabe quem é o leão? É o rei da selva. Ninguém pode com o leão. E quando ele ruge, todo mundo fica calado. Esse é o Deus que você serve, que basta você falar papai, ele vem, uau, e manda o inimigo embora. Por isso não temas. É Ele quem te defende. É Ele quem defende as suas causas, as suas guerras, as suas lutas. É Ele quem cuida dos seus filhos. Para que tanto medo? Quer ter o controle de tudo? Não, o controle é para Ele, porque é Ele que vai fazer. Agora, se você não colocou esse Jesus no barco ainda, meu amado, eu posso dizer para você, ainda é tempo. Ainda é tempo. Talvez você chegou aqui e falou: meu, eu estou andando no meu barco sozinho, afundando há muitos anos, e eu nunca chamei Jesus para entrar nesse